Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Perguntaram ao Dalai Lama o que mais o surpreende na humanidade, e ele respondeu: o homem perde a saúde para ganhar dinheiro, depois perde todo o dinheiro para recuperá-la. E por viver pensando ansiosamente no futuro, deixa de viver o presente, destruindo automaticamente o próprio futuro. E vive como se não fosse morrer, e morre como se não tivesse vivido. Nós, espíritos imortais, que fomos criados por Deus para essa jornada infindável do progresso, do conhecimento, temos a opção das variadas reencarnações, do berço ao túmulo, de ter uma vida pródiga, saudável, cheia de benesses, ou uma vida cheia de tropeços, dificuldades e problemas. Pois o destino está em nossas mãos. Nós temos livre-arbítrio, e por termos livre-arbítrio, estamos inseridos na lei de causa e efeito. Por isso que quando nós verificamos a humanidade que está transitando no mundo de expiações e provas, e está bem quase no final, daqui a algumas décadas, nós já estaremos entrando na era de Aquários, que é no momento que o planeta vai ser um planeta de regeneração. Se nós observarmos só as coisas ruins que tem no planeta, nós vamos ficar contaminados, nós vamos ficar desanimados e depressivos. Mas muita coisa boa acontece no nosso órgão. No que tange à saúde, nós estamos passando por um período maravilhoso. Muitos vão dizer, mas e a pandemia? E o que tem a pandemia? Não é a primeira e nem será a última. Talvez seja a última para a Terra. Porque no mundo de regeneração não haverão mais doenças e problemas expiatórios. Porque a pandemia é uma doença expiatória, que nós recebemos como uma certa punição de uma existência malograda do passado. Porque nós passamos por expiações ou provas. E no mundo de regeneração não haverão mais pessoas passando por expiação, apenas por provas. Só por aquilo que ela mesma escolheu para si, para a progressão. Se nós verificarmos no século passado, quando apareceu a gripe espanhola, ela matou 20 milhões de pessoas na Terra. 40% da população mundial na época. E sabe que ela se transformou? Nessa gripe que nós temos hoje, que de vez em quando vem, a gente absorve, adoece, não mata ninguém, porque o nosso sistema imunológico foi estimulado para lutar contra. Hoje, as vacinas que estão sendo criadas, antigamente demorava 3, 4 anos para fazer uma vacina. Hoje foi em menos de um ano criado inúmeras. Demorou-se um ano para vir à tona por causa dos testes laboratoriais. Mas foi um marco da velocidade, porque vírus, gente, só consegue eliminar-se com vacina. E não é o vírus que você elimina. Você predispõe o organismo a lutar contra. Não tem remédio. Não existe remedinho nenhum. É cuidados, o isolamento, o distanciamento, o uso de máscara, o álcool gel e lavar a mão também, porque o pessoal acha que é só álcool, mas lavar a mão também, inibe os vírus e as bactérias, e vacinação, para fortalecer nosso sistema imunológico, para a gente não adoecer. É simples, são medidas muito simples para nós vencermos um mal que já teve no passado e que ele vai ser superado, no futuro vai se transformar em algo tranquilo, que o nosso organismo imunologicamente vai combater e a gente vai estar bem, mas precisa de um tempo, é necessário grande porcentagem da população ser vacinada, para a doença não ter espaço, o vírus não ter espaço para contaminação, e aí vão estar todos bem. É uma questão de tempo e de boa vontade nossa e dos governantes. Só isso.
Mas no passado, 50, 60 anos atrás, gente, não tinha especialidades médicas. Se era no médico, era o clínico geral. Você ia lá, era um médico só, um tipo só que tinha. E quando tinha dor, era reumatismo, remédio para reumatismo. Era infecção, penicilina, só tinha penicilina. Hoje nós temos especialidades médicas, nós temos o cardiologista, o reumatologista, o ortopedista, tantas especialidades que tem, e medicamentos inúmeros. Falei da penicilina, criada por Alexander Fleming, mas quantos antibióticos tem, quantos anti-inflamatórios, quantos corticoides, medicamentos para nos trazer conforto, saúde e longevidade. 50, 60 anos atrás, a pessoa quando tinha 50, 60 anos, já era considerado um velho, caía nos pedaços, saía arrastando o pé, já não podia fazer mais nada, a mulher tinha que ficar cozinhando em casa, o homem jogando xadrez na praça. Hoje nós vivemos 100 anos com saúde, também não adianta você viver 80, 90, 100 anos e cair nos pedaços, você tem que ter longevidade com qualidade de vida. Descobriu-se que o idoso, porque velho é aquele que não presta, é idoso, vamos ficando com a idade avançada, nos tornamos idosos. Aquele que faz musculação na idade avançada, na terceira idade, fortalece os músculos, daí não fica arrastando o pé, aí não tem dificuldade de erguer uma caixa, abaixar, a levantar, porque antigamente não podia fazer atividade física a pessoa muito idosa, porque vai arrebentar, vai matar, não, dá saúde para a pessoa. E nós vemos idosos saudáveis, chegando aos 100 anos, muito mais saudáveis que muitos jovens, perdidos numa alimentação desequilibrada, afundados no computador, na tela do celular, sem nenhuma atividade física. Então nós estamos num período magistral da humanidade, apesar das dificuldades. Mas existe ainda um problema. A ciência e o homem definiram o que é a saúde e o que é a doença. Definições que parecem lógicas, mas que não são muito lógicas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde não é ausência de doença. Olha, veja como que é complexo. Mas uma condição de pleno bem-estar físico, mental, social e espiritual, no qual se tem acesso ao uso de todas as potencialidades, mantendo-se aberto ao crescimento e à evolução. Imagina, a criança nasce, desenvolve-se com 10 anos, desenvolve um diabetes mellitus. Não tem cura, isso é só tratamento. Ela está doente. Ela adoeceu. Mas aí ela vai tratar, tomar insulina, crescer, vai fazer atividade física, vai estudar, vai se alimentar, vai fazer sexo, vai se divertir. Aí você vai perguntar, você é doente? Não, sou saudável, mas tem diabetes. Mas eu sou saudável. O diabetes não me impede de eu ser feliz e de eu estudar e de eu ter uma vida plena. Então não é doente. Então não se trata de doenças, mas de doentes. Porque existe muita pessoa saudável que não tem doença nenhuma, mas num dia dói o braço, outro dia dói a perna, outro dia dói a cabeça, outro dia é o olho, outro dia é febre, outro dia é diarreia, outro dia é prisão de ventre, a pessoa nunca está bem. Trata-se de doentes e não de doenças. Porque quando nós procuramos o médico para tratar a doença, não a saúde. Não é? Quando a gente está bem arrebentado, que está inflamado, que está com dor, aí a gente vai no médico. Não, a gente está tratando a doença. Nós deveríamos tratar a saúde, tratando assim a causa e não o efeito. E os médicos nos verificar não como um pedaço de carne. E nós mesmos não nos verificarmos como um pedaço de carne apenas. Nós não somos um pedaço de carne. Nós somos, de acordo com o Espiritismo, um ser transdimensional. Nós temos um corpo, mas temos um espírito e um perispírito, que é o intermediário entre o corpo e o espírito. O corpo espiritual, que Paulo de Tarso chamou, o Ka da doutrina egípcia, e assim sendo. Então, nós somos um ser transdimensional. O que é ser um ser transdimensional? Você vai, por exemplo, no gastro, porque você está com muita azia. O gastro vai te diagnosticar com uma úlcera, com uma gastrite. O
que ele vai fazer? Se ele tiver como um pedaço de carne e não for um médico que tiver como um ser transdimensional, ele vai passar um omeprazol para você, você vai tomar o resto da vida, até você fazer um exame, um tratamento, aí você melhorar, porque você é um pedaço de carne. Agora, se ele tiver como um ser transdimensional, você está com azia, como está a sua vida? Se ele perder 15 minutos para conversar com o paciente vai dizer se está com uma perda, se alguém morreu, se ele está com uma outra doença, se alguém da família está doente, se ele está com uma depressão, se ele está com sofrimento, ele vai passar as dores da sua alma. Aí o gastro vai entender que aquela azia que gerou uma gastrite, que gerou uma úlcera, é efeito, não é causa. A causa está aqui, ó, na mente em desatino. Aí você será encaminhado para um psicólogo, para um psiquiatra, porque ele vai verificar então que não basta tratar o efeito. Nós temos que tratar a causa. E a causa está na mente em desalinho. E eu, como um ser transdimensional, nós espíritas e os das doutrinas místicas, ocultistas, já conhecemos de há muito tempo segredos, que não são bem segredos, basta quem quiser ler, mas que no passado eram os iniciados que tinham conhecimento, que são dos centros de força, como asseverou André Luiz no livro Missionários da Luz, e que nas outras doutrinas são chamados de chakra, que se pronuncia corretamente chakra, que em sânscrito quer dizer roda. Porque os videntes que veem esses portais, essas janelas d'alma, que estão no perispírito, que são especificamente principais 7, eles parecem pratos giratórios, porque eles são portais de entrada e saída de energia. É por esses centros de força que eu recebo a energia do mundo externo, e são por esses centros de força que, metabolizada, eu transmito a energia para o mundo externo. Eles são as chaves, e eles são ligados ao nosso sistema endócrino, que é o sistema glandular. Especificamente 7, os principais. Primeiro, o chakra coronário, ou centro de força coronário no topo da cabeça, ligado à glândula pineal ou corpo pineal, que é o nome melhor colocado que a ciência descobriu. Essa glândula, ela é tão importante que ela produz um hormônio chamado melatonina, que regula os chamados ciclos circadianos. O que é isso? É o dia e noite. É o 12 e 24 horas, é o dormir e acordar. Quando essa glândula produz melatonina, nos dá sono, que é quando acaba o sol. Quando o sol aparece, ela deixa de produzir melatonina e a gente fica acordado. Um dos exemplos, uma das funções dessa glândula. O centro de força coronário é o principal do nosso perispírito e é ele que faz a ligação com o mundo espiritual. É ele que faz a nossa codificação para o fenômeno mediúnico. Essa glândula e esse centro de força, eles são tão importantes que eles desequilibrados nos levam à depressão. Quando nós deixamos de produzir a melatonina ou a produzimos de forma fraca, deficitária, nós desenvolvemos a chamada depressão sazonal, porque o povo gosta de reclamar do Brasil, né? Queria para a Europa, queria para o Canadá, vai para lá, não quer ficar no Brasil, que Piracicaba é quente, faz piada, que o ovo frita no asfalto, né? Mas aqui nós temos 12 meses de sol. Vai no Canadá, só tem 2. O resto, os outros 10 meses, é penumbra e escuridão. Então, como tem falta de sol, o que acontece? A pessoa desenvolve depressão porque não produz melatonina. Ou a produz excessivamente. Pessoas que trabalham em ambientes fechados, que não entram a luz solar, desenvolvem a depressão sazonal. Vem com essa glândula importante, como esse centro de força é importante para o fenômeno mediúnico. É por isso que o fenômeno mediúnico é realizado na penumbra ou na escuridão. Porque é necessário que esteja escuro para a glândula pineal produzir melatonina para a gente entrar no transe. Porque o fenômeno do transe, como o fenômeno do sono, é um fenômeno semelhante, de independência do espírito que entra em desdobramento. Depois nós temos o centro de força,
que fica quase entre os olhos, que é chamado de frontal, que é ligado na glândula hipófise, que produz o hormônio do crescimento. Esse centro de força também é responsável pela mediunidade, mais especificamente pela vidência, pela audiência, pela clarividência e pela clareaudiência. Depois nós temos o centro de força laríngeo, na garganta, que é ligado à glândula tireoide. É responsável pela nossa fonação, pela nossa fala, mas também é responsável pelo sistema respiratório. E os problemas advindos dessa região, por exemplo, quando você está com esse centro de força, você está provocando, juntando uma energia negativa nesse ambiente, as pessoas que falam muita besteira, falam demasia, ou engolem sapo e não falam o que deveriam falar, ela forma uma carga energética doentia nesse centro de força. E acaba afetando a tireoide, e acaba provocando os males da faringite, da laringite, do hipertiroidismo, do hipotiroidismo e assim por diante. As pessoas que trabalham com a voz, oradores, professores, cantores, radialistas, essas pessoas têm esse centro de força com uma concentração maior de energia para que ela possa, sua voz, ter uma propensão maior para poder chegar ao seu objetivo. E também, lembremos, os fenômenos respiratórios resplandecentes no sistema das vias aéreas. Depois nós temos no peito, na altura onde nós dizemos eu mesmo, bem aqui, onde nós falamos eu mesmo, o centro de força cardíaco, que não é ligado no coração. O nome diz cardíaco, mas é ligado numa glândula, porque o coração não é uma glândula. O coração é uma bomba cardíaca que bombeia sangue, é um músculo. Então, esse centro de força é ligado numa glândula chamada timo. Essa glândula é tão importante que nós poderíamos fazer uma palestra sobre ela, porque ela é responsável pelo nosso sistema imunológico. Quando nós estamos felizes, em paz, alegres, exultantes, porque passamos no vestibular, porque conseguimos um emprego, porque conquistamos aquela garota que queríamos, ou a moça porque conquistou o rapaz que queria, essa glândula incha, ela fica inflada. Aí o nosso sistema imunológico fica a 1000, aí nada nos adoece, nada, ninguém fica doente. Do contrário, quando nós passamos por uma tristeza profunda, por uma angústia, por um ressentimento, por raiva, por ira, por ódio, por tantas coisas negativas que nós produzimos, ela murcha. Aí o nosso sistema imunológico fica destruído. Aí qualquer gripezinha pode nos matar. Ela funciona como o vírus HIV, porque o vírus HIV, o vírus da AIDS, ele não mata ninguém. Ele destrói o sistema imunológico. É uma gripe, vem e mata a pessoa. Quando nós agimos negativamente contra nós mesmos, quando nós agimos como cadáveres ambulantes, perdidos no meio da rua, sem ter sentimento, sem ter emoção, sem ter objetivo, nós estamos trabalhando como o vírus HIV trabalharia contra a gente, destruindo o nosso sistema imunológico e adoecendo. Depois a gente culpa a Deus, culpa o médico, culpa o pai, culpa a mãe, culpa o filho, culpa a esposa, culpa o esposo, quando nós somos os culpados. Depois nós temos no estômago o chamado chakra gástrico. O chakra que é ligado numa glândula muito importante, que é o pâncreas, que produz a insulina, que na ausência da insulina nós desenvolvemos o diabetes. E esse centro de força no estômago, esse centro de força gástrico, ele é tão interessante que ele concentra as nossas energias negativas nele, bem como as positivas. É por isso que quando a gente está muito nervoso, a gente tem azia. Porque é bem nesse centro de força que acontece. Por isso que você vai no gastro, você tem que ver vários momentos. A mente desequilibrada, enraivecida, ressentida, faz com que eu acumule energias negativas nesse centro de força e eu acabo desenvolvendo o quê? Gastrite, úlcera e um monte de problema. Daí depois eu tenho o centro de força localizado no meu lado esquerdo no organismo, mas ligado às glândulas suprarrenais que produzem adrenalina, que é o centro de força esplênico ou mesentérico, que é ligado
ao funcionamento do sistema sanguíneo do nosso corpo. A alimentação de elementos, de proteínas, de elementos importantes para o plasma sanguíneo ter a energia, ter o tônus vital necessário para a nossa saúde. Nos processos de obsessão, onde tem o vampirismo, que é quando o espírito suga a nossa energia, o que acontece? Os espíritos, eles se acoplam, o perispírito deles com o nosso, especificamente nesse centro de força esplênico ou mesentérico, e sugam o tônus vital do nosso sangue. E aí nós enfraquecemos. E aí nós repomos como essa energia negativa, essa energia faltante por causa da vampirização? Através do passe. É por isso que a terapêutica da desobsessão não é só a desobsessão. Tem outras terapias necessárias, includentes para a realização do fenômeno. Aí depois, por fim, nós temos no final da nossa coluna, no cóccix, onde era a nossa cauda quando nós éramos do reino animal, na evolução anímica, que é o centro de força básico, ou nas doutrinas ocultistas chamado de Kundalini, ou serpente de fogo, que é ligado às gônadas, que é responsável pela reprodução. Esse centro de força ele é tão importante que no seu estado mais purificado, ele fica da cor rosa. Quando nós somos viciados em sexo, ou só pensamos em sexo, como aquele programa do Chico Anísio no passado, que tinha aquele personagem que falava que era sexo, sexo, sexo. A pessoa só pensa nisso, a pessoa que ela é sexólatra, desequilibrada. Esse centro de força fica vermelho sangue. É por isso que as pessoas que já frequentaram o terreiro de Umbanda, ou que passaram em frente de casas que vendem imagens e vê a pomba gira, a cor dela é vermelha. Não é a cor dela que é vermelha, é a cor da sua aura que é vermelha. E essas pessoas, tendo essa atitude, elas impedem o fato da reprodução. Tanto o homem como a mulher, que faz com que esse centro de força haja sobre as gônadas, sobre o sistema reprodutor, haja de forma negativamente, ela se torna infértil, tanto o homem como a mulher. Então é muito perigoso. Então mente e corpo tem que trabalhar em uníssono, porque a energia que eu absorvo pelo meu centro de força, ele vai para a glândula, da glândula ele vai para os plexos, do plexo vai para o sistema nervoso vai para o sistema sanguíneo, do sistema sanguíneo vai para todos os órgãos. E do contrário também para o mundo externo, metabolizando intrinsecamente ou extrinsecamente, de dentro, de fora para dentro e de dentro para fora. É aquilo que Juvenal dizia no século I, mente sã, corpo são. Por isso que existem as doenças físicas, aquelas decorrentes de acidentes, de excesso de esforço, exagero alimentar, sexo desregrado e tantos outros problemas que nós sabemos que eu fiz errado, eu vou adoecer. Muito normal. Muito normal. A pessoa que come demais, ela sabe que ela vai ter a obesidade, depois a obesidade mórbida, aí ela vai desenvolver o diabetes, a pressão alta, a hipertensão. Isso não é espiritual. Isso é de gula. Nos Estados Unidos, a gula mata mais do que a arma de fogo. Mata mais do que a arma de fogo. Então, isso é uma doença física. Mas existem as doenças espirituais. E é interessante, é aquelas que a mente age sobre o corpo, provocando o adoecimento. É o que a ciência chama hoje de doença psicossomática, com muito atraso. Muito atraso. Na Bíblia, no Velho Testamento, que foi escrito há 3.000 anos atrás, já se sabia das doenças espirituais ou psicossomáticas. Tanto é que em Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, diz o seguinte: não deixe que nenhuma amargura brote em seu coração, pois ela contamina você e você contamina a todos que vivem com você. É a depressão. Conviva com o depressivo. A possibilidade de você se tornar depressivo é de 40% a 50%. Mas então passa a depressão? É a contaminação mental e espiritual. Por isso é que hoje nós estamos vendo o auge da depressão. Depois, em Salmos, capítulo 73, versículo 21. Quando meu coração se azedou, senti picadas em meu rim. Quantas pessoas... Nós temos esses minerais no nosso organismo, através da água que bebemos, da comida que nos alimentamos.
Mas e eles se juntam e formam cálculos? Mente. Cada um tem um ponto fraco. Tem pessoas que se desequilibram, o que acontece? A pessoa vai lá, já começa a sentir dor no rim. Já aparece o cálculo renal. Conheço muitas. É um dos meus pontos fracos, o cálculo renal. Algumas pessoas é o herpes zoster, que é o herpes de pele. Outros é o herpes bucal, outros é queda de cabelo, outros é reação alérgica, outros são inflamações. Cada um tem um ponto fraco. Quando está desequilibrado e estressado, existe uma fraqueza física que aparece decorrente da mente enfermiça. Depois em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. O coração alegre é bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do ser humano. E depois, por fim, Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O ânimo tranquilo prolonga a vida, mas a inveja acaba destruindo a saúde do homem. A inveja, o orgulho, tudo isso nos destrói, carcome o nosso espírito. Lógico, eu estou falando de uma forma figurada, hein, gente? Não pense que a doença vai comer o espírito da gente e o perispírito. Adoece o perispírito, sim. E desse adoecimento do perispírito passa para o corpo. Isso é a doença espiritual. É quando a doença vem da mente, daí você congestiona, contamina o seu perispírito e transmite para o corpo físico. Por isso que muitas pessoas, ao desencarnar, chegam adoecidas no mundo espiritual, porque o seu perispírito está danificado. E numa próxima reencarnação, muitas vezes reencarnam com o perispírito danificado, daí as crianças que nascem já doentes. Bebês que já nascem adoentados, com problemas mentais, problemas visuais, problemas auditivos, deficiências e tantos outros problemas. Mente sã, corpo são. Agora, existem um outro tipo de doença que é pouco discutido, que são as doenças simbióticas ou atraídas, que não são nossas, mas do espírito que se uniu a nós através do processo obsessivo. Por exemplo, desencarna um parente nosso, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um filho, uma filha, que nos toca muito. Aí o que acontece? Esse espírito desencarnou de um infarto do miocárdio. O infarto é como se estourasse o coração, a dor que dá. É uma dor terrível. E a pessoa desencarna. Ao chegar no mundo espiritual, aquela pessoa vai ter a dor no coração ainda. Porque ela ainda traz a impressão da vida física e vai se acreditar viva durante muito tempo. Não que ela não esteja, o espírito continua vivo, mas ela vai se acreditar encarnada ainda. E vai trazer essa impressão e talvez tenha danificado o seu perispírito. Então ela precisa de um tratamento no mundo espiritual. Existem hospitais, nas colônias espirituais, nós somos tratados e encaminhados para uma próxima reencarnação depois de algumas décadas, viu? Não é assim, chega lá e já reencarna. Você tem que ficar um tempo lá se preparando para poder se reencarnar. Mas o que acontece? Os que estão aqui não aceitam a desencarnação, por revolta e por N motivos. Aí começa a atrair. O espírito que precisava se tratar, que precisava se melhorar, ruim, volta para ajudar aquele que talvez esteja pior. Daí a gente não sabe qual está pior. Então daí é a obsessão do contrário. Não é o espírito que está obsedando o encarnado, é o encarnado que está obsedando o desencarnado, que está impedindo a sua progressão. Aí o espírito volta, se une à pessoa, porque quer ajudá-lo. Mas vai fazer o quê? Ele está ruim, é o inho ruim ajudando o inho pior. Então aí fica difícil. Mas ele vai ficar junto. É o que na Umbanda chama de encosto. Ele vai ficar junto e não vai saber o que fazer. Aí ele vai se acoplar aos centros de força da pessoa que o chamou e transferir, sem querer, inconscientemente, as suas dores para o encarnado. Se era no coração, a pessoa vai começar a ter dor no coração, ela começa a ter palpitação e começa a doer o coração e parece que ela tem angina, e ela vai no médico, o médico faz exame e está tudo normal, mas está doendo, doutor, mas dói o coração, mas você não tem nada. O problema é espiritual, é uma doença atraída. Como se resolve? Desobsessão. Só atraindo, afastando aquele espírito para você ficar saudável novamente. E existem os processos obsessivos de espíritos que se unem e transmitem a doença para você através de processos inúmeros para te prejudicar também. Um deles através da vampirização. E só através da desobsessão que vai se resolver o problema.
Agora nós nos perguntamos, como nos libertar da doença? Em primeiro lugar, se ela for uma ferramenta de cura do espírito, você vai ficar doente até o final da sua vida. Agora a questão é, você terá a doença ou você será doente? Porque é como o caso do diabetes, eu tenho, mas eu sou saudável, eu estou bonzão, estou feliz. Agora, eu tenho a doença. Não, isso vai me destruir, eu não vou poder fazer nada, porque eu aceitei. Nós temos que tratar a causa e não o efeito, mudar o nosso padrão mental e aceitar a vida como ela se dispôs para nós. Não que eu não vou buscar meios de eu ser mais saudável, de eu ter mais disponibilidade, de eu ter longevidade, não é isso, mas é questão de eu não me revoltar. O que não tem remédio, remediado está. É um ditado maravilhoso. O que não tem remédio, remediado está. Sigamos adiante, sem um braço, sem uma perna, sem a visão, sem a audição, ou então saudável, mas com a mente atormentada, eu vou começar a ver a vida de uma outra forma. Eu vou deixar de ser materialista e buscar o espiritualismo, para eu descobrir que Deus é meu Pai, que Ele não é um carrasco, que o mundo espiritual me cerca e me auxilia. Eu vou mudar o padrão mental. A prece é uma excelente ferramenta para vencermos as dificuldades, mas não é essa porcaria que a gente faz dia a dia. A prece é verdadeira, do coração, espontânea, que há uma modificação metabólica no nosso organismo, que a hora que você termina parece que você recebeu um passe. A prece bem feita é o autopasse. Porque a pessoa vê a porta aberta, eu preciso tomar um passe. Faça isso na sua casa, através da prece, você vai receber o benefício, a não ser que esteja caindo aos pedaços, aí você vai no centro espírita receber o passe. Senão você tem a possibilidade, porque senão, se não tivesse centro espírita, não tivesse nenhum lugar, a pessoa estava morta, como que faz? Da mesma forma que o passe é uma ferramenta utilíssima. O passe, a água fluidificada, são ferramentas utilíssimas, usadas de forma adequada, de forma equilibrada, que pode nos trazer benesses infindáveis, mas nós temos que entender que se eu estou tomando muito passe, recebendo muito passe, dia após dia, todo dia tem que tomar água fluidificada, algum problema está acontecendo. A gente vai tomar anti-inflamatório para o resto da vida? Vai tomar antibiótico para o resto da vida? Não, calma, eu tenho que estar equilibrado. A desobsessão, nossa, ótima, como eu já dei o exemplo aqui, mas se eu não mudar de atitude, eu afasto o espírito e vem outro. Mente sã, corpo são, felicidade de viver, agradecer a Deus por todas as benesses da vida. É por isso que no Velho Testamento, está lá em Isaías, capítulo 40, versículos 29, 30 e 31, ele diz o seguinte: Deus dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam, até os moços perdem as forças e caem de tanto cansaço. Mas os que confiam e esperam no Senhor sempre renovam suas energias. Caminham e não perdem as forças, correm e não se cansam, sobem, voando como águias. Ou nós nos tornaremos abutres, urubus, buscando a carniça no solo, ou nós vamos querer subir voando como águias. Cabe a cada um de nós. O cristianismo redivivo, que é o espiritismo, a mudança de atitude vai nos tornar saudáveis, vai nos tornar plenos para auxiliar o próximo e auxiliar a nós mesmos. A felicidade, o sorriso. Eu não posso ver o sorriso de cada um aqui, mas vocês sabiam que nós sorrimos com os olhos? Assim como nós entristecemos pelos olhos, e mesmo de máscara, dá para a gente ver quem está feliz e quem está triste? Antigamente, para finalizar essa palestra, eu falava do abraço. Mas como a gente não pode abraçar, eu vou falar do sorriso. Valor de um sorriso. Não custa nada e rende muito. Enriquece quem recebe sem empobrecer quem o dá. Dura somente um instante, mas seus efeitos perduram para sempre. Ninguém é tão pobre que não possa dar a todos. Leva a felicidade a toda parte. É o símbolo da amizade, da boa vontade. É o alento para os desanimados, repouso para os cansados, raio de sol para os tristes, ressurreição para os desesperados. Não se compra, não se empresta, nenhuma moeda do mundo paga seu valor. Não há ninguém que precise tanto de um sorriso como aquele que não sabe mais sorrir. Paulo Freire.
Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe. Tem gente que está tudo assim, cuidadinho, de tanto que sorri, né? Eu sou um. Mas gostaria que, se você puder, no próximo encontro, falar sobre a cura. Eu acredito que foi uma palestra muito boa. É o que nós levamos 3 meses, ele falou agora, dando aula de educação mediúnica. Porque a gente vai falando e eles vão perguntando, então nós vamos explicando. Mas foi maravilhoso. Convido nossos irmãos, estão todos aqui? Então tá bom. Vamos agora, meus queridos, pensar em primeiro lugar em nós mesmos. Pedir ajuda a Deus. Mas não é só pedir ajuda, é buscar conhecimento para poder ser uma pessoa melhor, uma pessoa com mais saúde. Depois vamos pensar naqueles que estão em casa e depois no nosso planeta, nos hospitais, nos asilos, nas creches, principalmente nesses irmãos que estão na rua. Que Deus nos abençoe e que a gente possa, vão respirando de uma maneira bem assim natural, puxando a respiração do umbigo e soltando levemente para equilibrar os nossos chakras, como diz o Alex. Forças poderosas, forças benditas do Senhor, em nome de Deus, ajude-nos. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus. Gratidão a todos esses irmãos do plano maior que aqui se encontram, ajudando a cada um que aqui está. Gratidão, muita gratidão. Que assim seja. Como de costume, quem vai se tratar que está muito necessitado, é pegar o copinho com água. Eu vou pedir para cá que coordenar e vamos dar uma atenção